Olá, recrutandos, tudo bem? Você que ainda não me conhece, meu nome é Amon Reis, eu sou selecionador, trabalho com recrutamento e seleção desde 2011 e eu decidi criar este canal com o nome Cansei de Ser Reprovado, justamente para ajudar os candidatos que passam por diversos processos seletivos, mas não conseguem uma colocação no mercado de trabalho. Então não são os candidatos que simplesmente não conseguem uma entrevista, não, são aqueles que conseguem entrevista, se deslocam até o local de seleção ou fazem, hoje em dia, muitos processos seletivos de forma virtual, mas não conseguem uma colocação no mercado de trabalho. Eu trabalhando tanto tempo com seleção, eu comecei a pontuar quais eram os principais motivos de reprovação. E eu consegui identificar que a maioria dos candidatos são reprovados praticamente pelos mesmos motivos. Então, nesse primeiro leque de vídeos que nós vamos postar aqui no nosso canal, eu vou dar 5 dicas de seleção fundamentais para você conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Então, eu vou pedir sua ajuda logo de imediato para você curtir o nosso vídeo, não só esse, mas todos os vídeos que nós vamos postar daqui para frente, para que outras pessoas também possam ser alcançadas com esse vídeo, dando dicas de processo seletivo, de seleção, de dinâmica e assim por diante. Nesse primeiro leque de vídeo, nós vamos falar sobre 5 dicas de seleção para processos seletivos em vagas operacionais. Então, lembrando que nós vamos focar nessas dicas, processos seletivos de vagas operacionais. Então, para atendimento, para call center, para vendedor, essas vagas mais operacionais. Não que a maioria dessas dicas não se encaixem para outros processos seletivos, mas o foco, o objetivo principal é ajudar você que tem procurado uma colocação, feito processo seletivo e não tem conseguido em vagas operacionais. Das 5 dicas, a primeira que eu vou dar hoje, eu acho que é a mais importante. Nós vamos falar sobre aparência. Na verdade, uma certa vez eu anunciei uma vaga e eu coloquei no anúncio da vaga assim: necessário ter boa aparência. E um candidato viu aquela vaga e fez uma reclamação naquele site de busca de emprego que eu anunciei a vaga. E aí eu lembro que a reclamação ele falou algo parecido com: olha, que absurdo, onde já se viu, pedir que o candidato tenha uma boa aparência, porque hoje em dia tem que ser bonito para trabalhar, isso é um preconceito e tudo mais. Aí eu parei um pouquinho, até respondi ali o comentário dele, me justifiquei porque eu usei essa expressão e passei a não usar mais, porque eu vi que de alguma forma incomodou um dos candidatos. Mas se você for ver bem, aquilo que eu quis dizer é a primeira dica que eu preciso para você que está procurando um emprego em vagas operacionais para que você consiga ser aprovado no processo seletivo. Quando eu estou falando de boa aparência, não estou falando que você tem que ser bonito ou feio. Eu estou dizendo especificamente o que essa palavra diz: boa aparência. Vamos imaginar se você for para um processo seletivo, para uma vaga de recepcionista, por exemplo. Aquele selecionador, aquela empresa que vai te entrevistar, que vai receber você para uma dinâmica ou somente para um bate-papo, eu não sei, ela precisa ver em você uma recepcionista. Se você for para uma vaga para trabalhar como vendedor, eu preciso ver em você um vendedor. E aí eu costumo comparar o seguinte: eu dou dica aqui, a gente faz alguns treinamentos e eu falo para vocês: imagine a função que você quer concorrer. Então a sua aparência tem que ser adequada com aquela função que você está indo para o processo seletivo. Aí você pode pensar: mas é só uma entrevista. Mas é só um bate-papo. É só uma dinâmica. Não. Entenda uma coisa: desde quando você entra na empresa, pode ser na recepção da empresa, desde quando você chega ali para um processo seletivo, você está sendo avaliado. E a primeira coisa que eu, como selecionador, vou olhar em você é a sua aparência. Eu posso já ter recebido seu currículo, eu posso já ter conversado com você por telefone, mas quando você chega pessoalmente para a entrevista, a primeira coisa que eu vou observar é a sua aparência. Será que essa candidata que chegou para uma vaga de recepcionista, ela tem uma aparência adequada para trabalhar como recepcionista? Quando nós falamos de vagas operacionais, muitas delas, você vai ser a cara da empresa. Então, numa recepcionista, que é o exemplo que eu estou dando, quando eu chego naquela empresa, naquele salão, naquela clínica que você está trabalhando como recepcionista, a primeira pessoa que eu vou ver daquela empresa é você. Então, você está com o crachá da empresa, com o uniforme da empresa, com o logo da empresa. Então, automaticamente, a imagem que eu vou criar daquela empresa é a imagem que você está me passando. E como selecionador, eu preciso saber se essa imagem é a imagem que eu quero que a minha empresa representa.
Ah, você pode falar, bom, mas se eles contratarem, dar um treinamento, dar uma dica, isso vai existir. Você vai ter uma integração, você vai receber as normas da empresa, como se vestir, o que pode, o que não pode utilizar. Porém, eu estou falando de processo seletivo, eu estou falando de entrevistas. Quando nós estamos numa sala cheia para uma vaga com 20 candidatos, eu preciso me destacar de alguma forma. E a primeira coisa que eu preciso entender é a minha aparência. Então não tem como eu ir num processo seletivo de boné e querer ser contratado. Então a primeira coisa que você precisa pontuar é sobre sua aparência. Vou dar uma dica para ficar mais fundamental ainda. Primeira dica foi imaginar aquela função. Então como que uma recepcionista se veste? Eu vou vestido como aquela recepcionista. Por mais que eu ainda não tenha conseguido aquele emprego, eu já quero me tornar aquela função, eu já quero ter aquele cargo. Então eu vou de acordo com a função que eu vou exercer, mesmo que seja apenas uma entrevista. E o segundo tópico importantíssimo sobre aparência, e eu vou dar uma dica para você não errar. A partir de hoje, depois que você assistiu esse vídeo, nunca mais você vai numa entrevista sem traje social. Nunca mais. Estamos falando ainda de vagas operacionais. Então não estou dizendo que você precisa de terno, de gravata, de blazer, nada disso. Tanto os meninos quanto as meninas. Vocês precisam passar uma impressão de que você está indo concorrer a uma vaga. Você quer passar naquele processo seletivo. Então você vai de social. Você vai colocar uma camisa social, uma calça social, um sapato social. Não tem? Coloca uma calça jeans, um sapatênis, mas no mínimo uma camisa social. Principalmente para os homens. Eu preciso que vocês recebam isso e entendam isso de uma vez por todas. Eu preciso causar uma boa impressão. Ah, bom, mas a situação está difícil, eu não consigo financeiramente arcar hoje com uma compra de uma roupa social. Vai o mais formal possível. Se você tiver dúvida, joga no Google aí, esporte fino ou social. É fundamental. Esporte fino ou social. São os trajes fundamentais para um processo seletivo. No caso das meninas, normalmente, pessoal, as meninas no processo seletivo, estou falando das experiências que eu tenho, as experiências que eu tive como selecionador durante todos esses anos, tá? Normalmente as meninas não erram tanto, as meninas já vêm com uma roupa mais formal, com um sapato mais fechado, com uma calça mais discreta. É muito raro uma menina errar assim de forma estrondosa, de forma absurda, no quesito aparência. Tem algumas ou outras que acabam falhando, mas o importante é você entender os dois tópicos. Primeiro, imaginar a função que você quer exercer, você já vai vestido daquela forma. Então, se você veio para uma vaga de recepcionista, eu preciso ver a recepcionista em você já ali na recepção, já ali no primeiro atendimento. E segundo, você ir de forma social ou esporte fino, o mais formal possível. Nada de rasteirinha, sapato aberto, isso não dá. Eu costumo brincar o seguinte, imagine um candidato que ele já vem no processo seletivo, ele já vem na entrevista de uma forma relaxada com a sua aparência. Aí você imagina esse candidato se ele passar no processo. Daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu costumo brincar que é daí para pior. Então, se na entrevista ele já não se preocupou com a aparência, você imagina ele acordando cedo, tem que pegar tudo, se arrumar, tomar banho para poder sair, pegar ônibus, pegar metrô. Então, a aparência dele, a tendência é com que cada dia a aparência dele se torne uma aparência mais inadequada com o ambiente de trabalho ou com o local de trabalho dele, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso me preocupar com essas 5 dicas de seleção que nós vamos dar aqui durante essa semana é sobre aparência, na verdade sobre boa aparência. Então o que vestir, o que não vestir. Vou pedir sua ajuda. Essa série, pessoal, é uma série de 5 vídeos bem curtinhos e bem objetivos já para você entender qual que é o objetivo do canal. Mas eu quero que você faça perguntas aí no nosso comentário, comente nos vídeos as dúvidas que você tem. Talvez as suas dúvidas já foram sanadas com esse primeiro vídeo, mas talvez não. Talvez você precise de alguma coisa mais específica para a sua área ou para a função que você está procurando. Então, se você tem alguma dúvida sobre a aparência, joga nesse vídeo que na próxima semana nós vamos colocar mais alguns vídeos com as respostas das perguntas que vocês estão fazendo aqui nos nossos vídeos. Então, se você tem alguma dúvida do que pode ou que não pode usar, ou assim por diante, coloca aí que a gente vai pontuar para vocês o máximo possível
de perguntas serão respondidas, tá bom? Então, a dica de hoje sobre boa aparência é imaginar a função que você quer concorrer, já ir vestido como aquela função trabalha, né? Então, eu dei um exemplo da recepcionista, vamos dar outro exemplo? Um porteiro, como que o porteiro se veste? Então, eu já vou vestido como um porteiro, eu preciso que aquele selecionador, aquela empresa, veja em mim aquela função que eu quero exercer através da minha aparência. E segundo, e muito importante também, é o traje, como se vestir especificamente com a roupa. Então, o segredo para você não errar, meninos, vá de social. Não precisa de terno, de gravata, tranquilo, mas vai mais social possível. Meninas, vocês não costumam errar tanto, então costumam ir mais formal, mais fechada, mais reservado, que vai dar tudo certo. Ok? Espero que você tenha gostado e eu vou pedir uma ajuda para você. Eu vou pedir para que você se inscreva em nosso canal e todos os vídeos que nós estamos postando aqui, pessoal, divulga, compartilha com seus amigos, com seus familiares. Talvez quanto mais pessoas receberem esse vídeo, mais pessoas receberão essas dicas aí tão importantes. Então, cansou de ser reprovado? Vai acompanhando todas as nossas dicas que eu tenho certeza que você vai passar de um candidato reprovado para um candidato aprovado.